Então já estamos com 13 pessoas, pareceu um número razoável. Provavelmente, à medida que o tempo for passando, vai entrar mais gente. Então já vou começando devagar. É, já deram uns 5 minutinhos de tolerância também. Então, de início, essa é a capa. O evento de hoje, o tema é Traduzindo o Processo Judicial Eletrônico. Não se preocupem que é um tema bem amplo, bem genérico, mas bem no início eu vou explicar qual que é o objetivo desse encontro de hoje. É, Então, iniciando, eu fiz aqui o nosso planejamento. De início, eu vou explicar o que é o NUSC, que é o setor da UNA que eu trabalho. Logo depois, o objetivo da palestra. Depois, o que é o processo judicial eletrônico, que tem a sigla PJE. Depois, expressões jurídicas comuns de serem encontradas em processos comuns, processos que muita gente tem, que são problemas do nosso cotidiano, que é bem comum da gente ouvir falar, de acontecer com nós mesmos. Por exemplo, acidente de trânsito, pensão alimentícia, são assuntos do nosso dia a dia. Fases processuais comuns, e aí eu vou além das expressões, explicar um pouco sobre o ritmo, a lógica do processo. E depois eu vou fazer uma pequena prática com vocês, porque eu, como estudante de direito, não tive. Só para não generalizar, tive pouquíssimas oportunidades de ver um processo mesmo na prática, acessando por conta própria dentro da faculdade. Eu tive essas experiências fora, nos estágios, e eu vou disponibilizar essa possibilidade aqui com vocês, que eu tenho login no TJMG e no TRF6. Adiante, diferenças entre a ação de conhecimento e execução. Um breve resumo, só para especificar essa diferença, que são as ações mais comuns, e a conclusão, para finalizar o nosso evento. Iniciando sobre o que é o NUSC, essas fotos fui eu que tirei, são super recentes. É um setor multidisciplinar da UNA, que divulga eventos e informações relativos aos métodos adequados de solução de conflitos. Todos os nossos conflitos no cotidiano podem ser resolvidos pelo processo judicial, pelo poder judiciário comum. Faz a petição inicial, espera um juiz dar a sentença e pronto, essa é a solução definitiva. Mas nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não é o método adequado, mais eficaz, mais rápido para resolver o tipo de conflito. E o NUSC aplica essas práticas, dentre elas mediação, conciliação, justiça restaurativa e arbitragem acadêmica, bem como disponibiliza espaço físico e virtual para aplicação dos procedimentos gratuitamente. Não há análise de situação financeira, de pobreza, de hipossuficiência financeira no NUSC. Qualquer pessoa que tenha interesse em resolver uma demanda por lá vai ser atendida, independente se é rico ou pobre no sentido legal. E é isso. O setor físico fica localizado ali na UNA Liberdade, próximo da Praça da Liberdade. Passando adiante, o objetivo da palestra. Eu pensei no tema de hoje com a seguinte tese na cabeça. A maioria das pessoas comuns, considerando o brasileiro médio, se você pega uma amostragem de 100 pessoas, como a maioria se vincula ali de características em comum. Esse brasileiro médio não consegue entender um processo judicial. Se ele recebe qualquer tipo de citação, intimação, documento, comunicado do juiz, seja o que for, ele não vai ler e tentar entender. Ele vai ler e levar para alguém que entende. E não era esse o objetivo quando a lei foi escrita. O processo deveria ser acessível e fácil de ser entendido para qualquer pessoa. E o objetivo da palestra é garantir que pelo menos as coisas mais usuais, mais práticas, mais cotidianas sejam possíveis de serem entendidas por qualquer um. Então,
pela descrição que eu coloquei, garantir que as pessoas sem atuação na área jurídica entendam de maneira fácil as principais expressões jurídicas e fases processuais comumente encontradas em processos judiciais do cotidiano, bem como ampliar o conhecimento de alunos cursando matérias relacionadas ao direito. O final eu coloquei de propósito, matérias relacionadas ao direito. A palestra não é direcionada só para alunos de direito. Qualquer curso ou matéria correlata vai poder aproveitar o conteúdo do evento de hoje. Então, de cara, como eu gosto de fazer, explicar o que está no título, o que é o processo judicial eletrônico. Aqui eu peguei uma definição do CNJ e logo no slide seguinte eu resumi do meu jeito. E basicamente é uma plataforma, um site, em que você acessa e o seu processo inteiro está lá. E ao invés de serem folhas físicas, grampeadas, uma colada na outra, é tudo virtual. É como se, para comparar, a gente pode imaginar um jogo de tabuleiro antigo, que a gente se reunia para jogar e sentia o toque ali dos dados, mexia a peça manualmente com a mão. E hoje em dia a gente pode jogar um jogo de tabuleiro pela internet. É a mesma analogia. E as regras do processo são as mesmas, não existe diferença. Ou melhor, regra geral, 90%. Não existe diferença entre processo eletrônico e processo físico. Alguns detalhes sim mudam, por exemplo, custas de transporte do processo, se você precisa levar de um lugar para o outro, enfim, mas não é o que vem ao caso hoje. No geral, as regras aplicadas são as mesmas. E eu coloquei essa breve definição, eu prefiro não ler, até porque já está na tela tem um bom tempo. E seria redundante falar. Até porque, pela crítica do evento de hoje, que é sobre a linguagem muito rebuscada, muito formal utilizada pelo judiciário, a definição do CNJ é dessa forma também. Então, não é qualquer um que consegue ler e entender. E comparando os extremos, a minha definição de processo. Essa primeira foto foi eu que tirei também. Inclusive eu que empacotei grande parte desses processos aí. São do TRF6, que é numa vara de execução fiscal. E do lado direito, eu peguei vários prints de tela de um processo que eu abri para um colega da faculdade, contra a faculdade, quando eu ainda trabalhava no setor de atermação do TJMG. E não é a mesma tela, eu queria ressaltar. Eu coloquei uma tela grande em cima e várias repartidas para mostrar as diferentes guias do programa, que é o PJE. Claro, não dá para ler nada do que está aí, é só para ilustrar mesmo. E aquilo que eu falei, o processo continua o mesmo, ele só mudou de face, de plataforma. Só um detalhe interessante, essa primeira foto é de uma das salas da Vara Federal. Então, a Vara Federal é dividida em mais salas e, se eu me recordo bem da informação, cada juiz federal tem, em média, 40 mil processos em Belo Horizonte. Por isso, tanto processo assim. Passando adiante para as expressões jurídicas comuns. São vários slides, mas pelo tempo eu não consigo e nem posso dar uma aula completa sobre cada um deles. Então eu vou passando rápido sobre as expressões, explicando de uma forma sintetizada, resumida, rápida, sobre cada uma delas, até porque a palestra é de 1 hora. E vocês podem me interromper a qualquer momento, seja por chat ou por áudio, para perguntar sobre qualquer coisa, tá? Eu adoro ser interrompido. Não fizeram respondendo a Márcio, não fizeram essa pergunta no último evento, mas eu posso disponibilizar sim. É de minha autoria, eu fiz para palestra. Eu vou só pensar na forma de disponibilizar, mas eu vou enviar sim. Todas essas definições aqui, combinado.
Todas essas expressões aqui foram definidas pelo MPF, é a definição que eu escolhi pegar. E se vocês entrarem no site do MPF, tem tudo isso lá e mais. Eu só selecionei as que eu considero mais usuais. São vários slides por sinal, só passando rápido aqui para mostrar. Mas, começando então. Ação é sinônimo de processo. E o direito de ação é o direito de acessar a justiça, de requerer alguma coisa para um juiz. Acórdão é uma sentença, só que proferida por vários juízes, que na prática são desembargadores. A diferença de juiz e desembargador é que desembargador é como se fosse uma promoção na carreira de juiz, uma hierarquia a mais. E os desembargadores, eles proferem os acórdãos de forma colegiada. Nunca é, ou melhor, regra geral, não é somente por um. Sim, Noelle, vai ter lista de presença e o certificado eu envio. Eu tento enviar o mais rápido possível. Da última vez eu gastei 4 ou 5 dias, se eu não me engano. Ajuizar é propor uma ação, propor um processo, pedir algo para o juiz, iniciar a sua demanda nesse sentido. Arresto é como se fosse um nível a menos que penhora. O juiz manda os bens ficarem presos, bloqueados ali, para que no futuro se garanta a dívida discutida no processo. Só lendo o comentário da Maísa aqui. Na faculdade, alcancei a transição do CPC antigo para o novo. Era bom manusear os autos físicos às vezes, prestava informações escritas à mão, chamava-se cotas. Não me via atuando em processo eletrônico. Depois de formada, já na vigência do novo CPC, vejo quão útil, necessário e sustentável foi a adoção dos processos eletrônicos. Pois é, e nós ainda vamos conviver por bons anos com os processos físicos, porque eles não podem simplesmente sumir, né? Ainda que sejam digitalizados, a gente precisa ter aquela segunda conferência, caso necessário. Então, é uma transição rápida, pelo fato de poder digitalizar de um dia para o outro vários processos, mas lenta no sentido de que a gente não pode descartar os antigos. Eu já comecei a minha prática jurídica com os processos eletrônicos, então eu acho estranho quando tenho que manusear algum processo físico. Assistência judiciária. Todo mundo tem direito a assistência judiciária gratuita, contanto que seja pobre no sentido legal, e isso é exercido pela Defensoria Pública. Entra naquelas questões, né? Mas não tem defensor público para todos, demora muito. Porém, na teoria, ninguém fica desacompanhado de um profissional da área no processo. Autos é tudo que está no processo. É basicamente isso, tudo que está no processo. Por exemplo, se você pegar petição inicial, contestação e mais documento seguinte, são autos do processo. Autuação é quando você inicia um processo ou procedimento. Por exemplo, se você cometeu uma infração de trânsito, você vai ser autuado para ser multado posteriormente. Mesma coisa no processo. A autuação, ela começa em regra junto com a distribuição da petição inicial. Para quem não está muito familiarizado, o primeiro documento, regra geral, do processo é a petição inicial. É aquilo que quem processa está pedindo algo para o juiz e informando algo para o juiz. E para que o processo inicie, essa petição ela precisa ser distribuída, em regra, por sorteio. E é nesse momento que ocorre a autuação. Aquiles, meu colega de sala, acha o processo eletrônico bem mais prático. Quem é parte e procurador consegue acesso a qualquer momento, de qualquer lugar, sem demorar muito, sem ter que esperar horas em fila. Perfeito. É bem mais eficaz. Sem contar também que colabora para celeridade, né? Dentre outras coisas. Não, inclusive a audiência, né? Não tem toda aquela questão do deslocamento físico para o advogado ir presencialmente no fórum, pegar um monte de papel, sentar de frente
é tudo eletrônico para o processo traz mais benefício do que prejuízo, né? Passando adiante. Busca e apreensão. Busca e apreensão é um tipo de ordem que o juiz pode dar, e quem cumpre, em regra, é o oficial de justiça, e que ele procura uma coisa ou uma pessoa. Se encontra, deixa à disposição do juízo. Só. Citação, eu demorei a aprender esse quando comecei a minha prática, porque eu não tinha escutado antes. É basicamente a primeira intimação do processo. É aquele momento em que o juiz manda informar o réu de que ele está sendo processado e por quê. Isso é importante porque falta de citação gera nulidade e todo mundo precisa, em regra, precisa ser cientificado daquilo que está sendo demandado. Coisa julgada, quando a sentença ou o acórdão, lembrando, sentença é a decisão terminativa de um juiz e acórdão é a decisão terminativa de vários desembargadores, em regra. Quando essa decisão se torna definitiva, a gente sabe que de decisão podemos recorrer, né? Existem vários recursos no processo, então a palavra do juiz nem sempre é final naquele momento. A coisa julgada ela se forma quando essa decisão se torna definitiva, sem possibilidade de mudança. Quando esgotam-se todos os recursos e o prazo é decorrido. É isso que é a coisa julgada. Comarca é o local. Por exemplo, comarca de Belo Horizonte, comarca de Contagem. Tem comarcas que englobam mais uma cidade, então comarca não é sinônimo de cidade. É como se fosse um local para você identificar onde fica aquele fórum, aquela vara, aquele gabinete. Competência é o poder que o juiz exerce em relação a um assunto ou local, o território. Por exemplo, se pelas regras da lei o processo deve ser julgado somente por um juiz de Belo Horizonte, se o juiz de Contagem julgar, ele não tem competência para julgar aquilo e, consequentemente, a decisão dele é nula ou anulável. Da mesma forma, por assunto, por exemplo, um juiz da vara de família não pode julgar um acidente de trânsito, por motivos óbvios, não é a especialização daquela vara, daquele gabinete. E nisso existem várias regras, mas, como eu disse, não é o intuito de hoje. Contraditório é um princípio do processo que ele anda de mãos dadas com a ampla defesa. Basicamente, a ampla defesa diz que todo mundo tem o direito de se defender, e o contraditório defende a ideia de que ideias e opiniões contrapostas trazem a verdade para o processo. Então, vamos supor que o juiz escute somente o lado de uma pessoa. Essa pessoa sempre vai ter razão, porque ela somente vai apresentar argumentos favoráveis a ela. E o contraditório garante que a outra parte possa impugnar, contestar, mostrar os argumentos contrários, e a partir dessa contraposição de argumentos, o juiz dá a decisão de forma mais acertada. Dano material e moral, apesar de serem expressões do senso comum, basicamente dano material é quando você consegue perceber de forma clara, visível, assim, o prejuízo gerado. Por exemplo, se isso aqui fosse de vidro, eu jogasse no chão e quebrasse, eu teria cometido um dano material. Não seria crime porque não se pune autolesão. Mas deu para entender. Só que dano moral não tem nada a ver com isso. O dano moral é aquilo que excede o âmbito físico, o âmbito dos objetos, das coisas. Dano moral é quando a ofensa, a honra ao não sei a palavra, a subjetividade da pessoa, os pensamentos, as crenças dela. E tanto um quanto o outro podem ser objeto de discussão em processo, mas não é o intuito. Decadência é um termo muito parecido com o da prescrição, e até hoje, sem estudar previamente, eu me confundo, mas na decadência você perde o direito por causa de perda de prazo, só isso.
E a partir daí você não pode mais questionar esse direito, né? Decisão judicial, aqui apesar de eu ter colocado de forma separada, eu queria fazer um adendo. 3 coisas em regra acontecem no processo a partir do juiz: despacho, decisão e sentença. Despacho é qualquer coisa que não seja decisão e sentença. Decisão é qualquer coisa com conteúdo decisório, quando o juiz escolhe sim ou não em relação a algum pedido, a alguma manifestação, e que não termina o processo. E sentença tem conteúdo decisório e termina o processo. Então, 3 exemplos práticos. O juiz, o comentário da Maísa: decisão pode ser modificada após o trânsito em julgado por ação rescisória ou pode ser reconhecida como inexistente por meio de ação declaratória de natureza transrescisória. Querela nullitatis. Perfeito. Aqui eu estou citando de forma superficial a regra geral. Mas, ainda que a decisão seja, em regra, definitiva, imutável, perfeita, sem nenhuma possibilidade de discussão, a lei ainda traz exceções de que ela pode ser discutida novamente. Mas isso não muda o fato de que uma sentença e um acórdão transitado em julgado são coisas julgadas, ainda que possa ser discutido posteriormente. Então, 3 exemplos práticos. O juiz escreve lá no processo: intime-se o réu para contestar a petição inicial. Ele decidiu alguma coisa? Ele disse sim ou não? Não, ele só mandou intimar. E quem vai fazer isso é a secretaria. E ele vai ser intimado ou de forma eletrônica, se ele tiver advogado constituído, ou por oficial de justiça, se for por mandado, ou por carta. E não tem conteúdo decisório. Então é um despacho. Comentário da Miriam: decadência e prescrição preciso entender melhor também. Na prática, tenho tido dificuldade para conseguir identificar com mais assertividade. Quando o estudo fica tão claro, mas identificar no processo em casos mais complexos é mais difícil. Então, você está no evento certo, porque eu vou deixar bem nítido, bem claro, sem dúvida, a diferença dos dois. Até porque eu tive que estudar antes de apresentar e agora eu estou com isso bem fixado na mente. De forma resumida, decadência você perde o direito, prescrição você perde o direito de ação sobre aquele direito. Você não pode mais ajuizar uma ação, mas você continua tendo aquele direito. Mais para frente, a prescrição eu comparo a definição dos dois. Então, passando adiante, falei o que é despacho. Uma decisão, por exemplo, quando o juiz fala defiro a desconstituição da personalidade jurídica e que o patrimônio da empresa seja atingido. Ele teve que decidir entre sim ou não, mas o processo não terminou. Então isso é uma decisão. E sentença é quando o juiz termina o processo. Por exemplo, pela manifestação do autor, o débito foi quitado e perdeu-se o objeto da causa. Portanto, julgo extinto o processo. Isso é uma sentença. Passando adiante. Decisão monocrática. É simples, é só que é proferida por um juiz. Nada além disso, é isso que significa o termo. Deferir significa aceitar, acolher, concordar, dar razão àquela coisa. Então, é como se o juiz estivesse dizendo sim. Demanda é o problema, é a questão, é o conflito, é o litígio. Qualquer coisa que você pede para o juiz, você está demandando de alguém. Despacho são todos os atos que não são decisão nem sentença. Dilação é relacionado à extensão do prazo no processo. Alguns prazos não podem ser estendidos e outros podem. Se você pede uma dilação, ou se alguém pede ou se a parte contrária pede uma dilação, significa que a pessoa está interessada em ter mais prazo para executar aquela manifestação, aquela ordem. Diligência, outro termo que eu custei a aprender quando eu comecei, mas diligência é como se fosse praticar algo, quando alguma coisa deve ser feita. Então, por exemplo, o juiz pede uma diligência para o oficial de justiça, pode ser para penhorar bens,
pode ser para citar o réu, pode ser para intimar o réu da sentença. Diligência é tudo que precisa ser feito no processo. Passando adiante, doutrina. Isso não é tão comum de aparecer no processo em si, mas pode ser que apareça em eventual sentença em que o juiz citou, por exemplo, de acordo com a doutrina, decido da seguinte forma. Mas o que é doutrina? Doutrina é o estudo do direito. São opiniões de autores renomados, autores que ao longo da vida escreveram diversos livros. Você junta a opinião de um com a do outro, uma opinião em comum. E a partir disso se tem teses doutrinárias que se tornam, não se tornam leis, mas se tornam direcionamentos para os juízes. Então, conteúdo que está no livro de direito. Edital. Edital é como se fosse um documento público em que tudo que o juiz profere ou manda publicar é feito no edital. O exemplo mais simples é a citação por edital. Por exemplo, quando o réu não é encontrado, o processo não pode simplesmente parar ali e ficar dessa forma para sempre. Por isso existem regras de como a citação acontece quando o réu não é encontrado. Réu, para quem não sabe, é quem está sendo processado. Dentre essas regras existe a citação por edital. O juiz manda publicar o nome do réu e a identificação do processo em um documento que, na teoria, deveria ser público e de fácil acesso, e fica lá o nome numa folha por 60 ou 90 dias, e se o réu não responde nesse tempo, o juiz considera ele como citado. É um exemplo de como o edital é utilizado. Efeito suspensivo. Quando alguém recorre de uma decisão ou sentença, o processo não fica suspenso automaticamente, somente em alguns casos. Então, quando o processo não fica suspenso, a decisão e a sentença anterior continuam valendo. Por exemplo, se o juiz condena a pessoa a pagar R$1.000 e ela recorre, se não tem efeito suspensivo, ela tem que pagar e esperar o recurso. Se tem o efeito suspensivo, ela não precisa pagar e pode aguardar o julgamento do recurso. Em alguns recursos, o efeito suspensivo já vem inerente a ele, então você não precisa nem pedir. Em outros, se quem vai julgar o recurso não te concede esse efeito suspensivo, você precisa cumprir a ordem anterior. Extrajudicial é o que acontece fora do processo. Por exemplo, uma notificação extrajudicial. Você pode intimar alguém de algo do seu interesse, mandando a pessoa fazer alguma coisa, sem abrir um processo. E muita gente recorre a esse tipo de documento antes de iniciar o processo para tentar resolver o problema de forma mais rápida. Por exemplo, se tem alguém te devendo R$5.000, você pode encaminhar uma notificação extrajudicial escrita por você ou por um advogado. E caso a pessoa concorde, não há necessidade de mover o Poder Judiciário. E, passando adiante, feito, sinônimo de processo também. É uma palavra diferente, eu custei a acostumar, mas feito é processo, é só colocar isso na cabeça. Homologação é quando o juiz dá a chancela, o selo, a confirmação dele de que é um documento oficial com a anuência dele. Comentário da Maísa, só para acrescentar, doutrina é fonte do direito também. Há várias divergências doutrinárias. Perfeito. Fonte do direito é tudo aquilo que pode ser utilizado tanto para estudo quanto para julgamento. É o que move a nossa sociedade, é o que está intrínseco e extrínseco nos julgamentos, nas decisões. E existe divergência doutrinária, um autor pode discordar do outro, e isso é bem comum de acontecer, inclusive. Se um juiz discorda do outro com extrema facilidade, por que um autor não pode? Isso acontece, realmente. Homologação o juiz confirma aquele documento, aquele ato, é como se fosse um selo do Poder Judiciário. E muitas homologações são sentenças que terminam o processo. Por exemplo, quando há um acordo
as duas partes pedem para o processo terminar, o juiz homologa o acordo e a partir daí se torna uma sentença e o processo termina. Impugnar, do ponto semântico, é sinônimo de contestar, mas no processo há diferença entre contestação e impugnação, mas é basicamente expor os argumentos contrários. É relacionado ao contraditório. Se uma pessoa diz uma coisa, a outra deve apresentar as razões dela, ainda que contrárias. Coloquei competência, porém também existe a incompetência. Por exemplo, o juiz de contagem decidiu num processo de BH. Ele é incompetente na forma que está na lei, sem ofensa, sem nenhum conteúdo. Deu para entender, né? Não é um xingamento, não é uma ofensa, é só um termo jurídico. O juiz não pode decidir daquela forma, portanto ele é incompetente. Instância, hierarquia do Poder Judiciário. A gente está acostumado a escutar a primeira, segunda, terceira instância. E realmente, quando o processo está em primeiro grau, regra geral, né? Quando um juiz decide e o processo e a pessoa recorre, o processo é encaminhado à segunda instância para que aquela decisão seja revisada ou confirmada. Instrução é onde a contraposição de argumentos e provas ela é produzida no processo. Então o juiz ouve as partes e fixa os pontos controvertidos. Não tem outra forma de dizer senão o processo está sendo instruído. Estão sendo comparadas todas aquelas evidências, todas aquelas teses utilizadas pelas partes para que o juiz posteriormente decida da melhor forma. Intimação é um comunicado. Sempre que alguém precisa estar ciente sobre um documento ou uma manifestação, a pessoa é intimada, a não ser que seja aquela primeira intimação do processo que eu expliquei, que no caso é a citação, mas ela só acontece uma vez. Então, qualquer comunicação para as partes é uma intimação. Julgamento é autoexplicativo quando o juiz decide de forma terminativa, não definitiva. Jurisdição é o limite do poder de um juiz. Por exemplo, vamos utilizar as expressões jurídicas que eu citei. O juiz da comarca de Belo Horizonte, ele pode decidir sobre aqueles processos. Então, ele tem jurisdição na extensão de Belo Horizonte. Jurisprudência, decisão reiterada de juízes e desembargadores. Como se fossem, assim como a doutrina, são teses reiteradas de autores do direito, a jurisprudência são julgamentos reiterados de juízes. Então, uma das formas de você defender o seu ponto de vista, o seu argumento, a sua intenção no processo, é citando julgamentos parecidos. Basicamente, como se você estivesse dizendo para o juiz: olha, aquele juiz do outro processo lá decidiu dessa forma. Eu quero que você decida também, porque afinal de contas vocês são colegas de carreira. Lide é sinônimo de conflito, litígio, demanda, problema. Se você tem algo a ser demandado, você tem uma lide. Só que a definição assim perfeita, prática, conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Quando você tem uma divergência de ideia, de opinião com alguém, mas a pessoa não cumpre com seu pedido. E a partir daí você tem a pretensão resistida. Eu vou passar um pouco mais rápido pelo tempo, mas acho que está tranquilo ainda. Liminar é uma decisão rápida de urgência. Quando você pede uma liminar para o juiz, você está dizendo que não dá para aguardar o trâmite processual completo, que é algo de extrema importância e, em regra, o juiz tem prazo para decidir a liminar, mas na prática é só o mais rápido possível, não tem prazo definido. Litisconsórcio, quando existe mais de um autor ou mais de um réu, ou seja, várias pessoas no mesmo polo do processo. Só para explicar polo, existe o polo ativo, que é quem está processando, e o polo passivo, que é quem está sendo processado.
Comentário da Maísa. Todos os juízes que fazem parte do sistema de justiça brasileiro possuem jurisdição, que se divide em competências, em razão da matéria, pessoa, função, territorialidade e valor. Perfeito. A jurisdição é a extensão do poder, seja em relação a território, seja em relação a outros assuntos. Mandado é quando o juiz... É autoexplicativo também, quando o juiz manda. Quando é uma ordem. E o juiz, ele assina aquela ordem, aquele mandado. E o mais comum é, por exemplo, o mandado de citação, mandado de penhora. O juiz fala para o oficial de justiça, vai lá e faz. Faz o que eu estou mandando e pronto, é isso que é o mandado. Na prática, o mandado é um documento de 2 folhas. Tem a qualificação das partes, a identificação do processo, o conteúdo da ordem, e não incumbe ao oficial de justiça discutir se aquele mandado está correto ou não, porque isso é função do juiz. E aí o oficial de justiça vai lá, no endereço indicado, tentar cumprir a ordem. Independente se ele consegue ou não, ele realiza uma certidão explicando o que ocorreu. A partir daí é anexada no processo essa certidão e o juiz continua da forma como ele julgar adequado. Wellington. O comentário do Wellington vai enviar o conteúdo por e-mail? Posso enviar. Como é o segundo pedido, eu vou enviar para todos. Prejuízo não tem, né? Só material a mais. Luciana, onde poderemos consultar esse material posteriormente? Eu encaminho para todos, sem problema. Manifestação, tudo que alguém fala no processo. Se você fala que sim ou que não, se você pede alguma coisa, se você encaminha um documento, você está se manifestando. É a partir daí que vem a expressão. O mérito é o cerne da questão, o principal, o centro do problema. É o que você está pedindo de forma direta. E é com base nisso que o juiz decide. Quando o juiz julga a sua questão, o que você pediu, entre sim ou não, ele está julgando o mérito. Nulidade é quando ocorreu algum erro no processo, no ato, na peça processual, na audiência, e por causa disso o erro precisa ser sanado. Algumas nulidades são absolutas, outras são relativas, então algumas podem ser resolvidas e outras não. Uma das matérias de defesa que o advogado precisa se atentar e precisa alegar é justamente nulidade, porque ainda que ele não tenha argumentos suficientes para defender o cliente, de forma assim em que o cliente possa ganhar, a nulidade é algo que vem a ajudar no caso concreto, porque uma nulidade pode salvar uma pessoa, por exemplo, de ser condenada. O oficial de justiça, serventuário da justiça, ele ingressa por meio de concurso público e é quem, popularmente falando, o braço direito do juiz. Quando o juiz manda, geralmente é ele que cumpre. Ofício é quando um juiz comunica para outro juiz, ou para um órgão público, ou para uma empresa. São diferente das intimações. Esse é um comunicado entre autoridades. Ainda que a empresa não seja uma autoridade propriamente dita, dá para entender a relação, essa diferenciação entre intimação, que é direcionada àquela pessoa que precisa se manifestar, precisa falar sobre o processo, e o ofício. Por exemplo, ofício ao Serasa para negativar o nome da pessoa, ofício ao Banco Central para ser bloqueado o valor na conta bancária. Alguns desses ofícios são feitos de forma automatizada por sistemas judiciais, outros não. Ônus probandi, que é o ônus da prova, não é tão comum de aparecer em processos usuais do cotidiano, mas eu considero de extrema importância porque resume o processo em 2 palavras. Qual que é a intenção de quem está processando? Provar. Se a pessoa escrever 1 milhão de páginas com a escrita mais maravilhosa e com a pontuação perfeita, mas não anexar uma prova, não vale de nada. Regra geral.
Da mesma forma, o réu, na hora de se defender, ele pode fazer um discurso maravilhoso e fazer todos no tribunal chorarem. Mas se ele não anexa uma prova, regra geral, não vale de nada. Por isso que eu gosto de citar. Comentário da Miriam. Você participa de algum projeto de mentoria de processo ou de direito civil, Bruno? Não, não participo. Eu sou estagiário da faculdade e aluno também, só. Parte é quem está no processo. Quem processou é parte. Quem está sendo processado é parte. Peças. É a mesma coisa que autos. É tudo que dá no processo. A petição inicial é peça. Documentos anexados, provas, são peças. Contestação é peça. Impugnação é peça. Petição. Quando você anexa um documento pedindo alguma coisa, essa parte de pedido está relacionada à petição, porque petição vem de algo que está sendo pedido. O primeiro documento do processo, como eu tinha falado, regra geral, é a petição inicial, que o autor explica para o juiz o que aconteceu e o que ele está pedindo. Precatório, ou carta precatória, é quando o juiz pede que outro juiz de uma comarca distinta faça alguma coisa pela impossibilidade do território. Por exemplo, se o réu está em São Paulo, mas o juiz é de Belo Horizonte e o processo é de Belo Horizonte. E um oficial de justiça precisa cumprir uma diligência de penhora lá. É impossível um oficial de justiça estar aqui de Belo Horizonte, viajar para São Paulo para cumprir aquela ordem. É a partir daí que nós temos a carta precatória. Preclusão é a perda do direito de se manifestar. Tudo que você faz no processo tem prazo e tem lógica. Então, você não pode aceitar e depois recusar. Ou então você não pode se manifestar depois de 30 dias se o prazo era de 15. É nessa ideia que está a preclusão. Se você perdeu aquela chance, você, em regra, não tem outra chance. Preliminar é aquilo que é decidido antes do mérito. São defesas processuais, quando você questiona algum detalhe, algum procedimento, alguma parte do processo. Você não está questionando o problema central, você está questionando se aquele processo é válido, se as regras foram cumpridas. Prescrição é a perda da ação de um direito. Então, como eu tinha dito em relação à decadência, na decadência você perde o direito. Na prescrição, você não pode mais ajuizar uma ação para requerer aquele direito. Exemplo claro, todo mundo conhece, dívida que prescreve em 5 anos. Você não pode mais, o banco não pode mais ajuizar uma ação para cobrar de você, mas o banco continua com o direito sobre aquela dívida. Olha que contraditório, né? Então você continua devendo para o banco. A dívida não some, se extingue, vai para além. Ela continua lá. Tanto que o banco pode continuar cobrando de você de forma moderada, mas ele não pode te cobrar na justiça. Sim. Proferir, quando o juiz dá a ordem, dá a decisão, isso é proferir. Protelar, atrasar, prolongar, procrastinar, deixar para depois, enrolar. Provas, assim como no ônus probandi, é tudo aquilo que contribui para a verdade dos fatos. É aquele negócio, né? Palavras são só palavras até o momento em que elas vêm acompanhadas de um documento que as comprova. Por isso a importância das provas. Provimento é correlato ao deferimento. Quando um recurso é provido, aquele recurso é aceito. Então, é uma decisão positiva do juiz em relação àquela interposição. Reconvenção é quando o réu inicia novos pedidos dentro do próprio processo. Sim, isso pode ser feito. Foi feita a petição inicial lá, pedido 1 a 5, mas o réu acredita que, na verdade, ele que deveria ter processado. Ele não precisa abrir um novo processo, nem pode, para discutir a mesma coisa. Ele escreve uma reconvenção dentro da própria contestação, regra geral, e demanda o autor no mesmo processo. E é isso. Adiante. Recurso
Regra geral, as decisões são passíveis de recurso, então você pode pedir para que aquela sentença, aquela decisão seja revisada, como se fosse uma segunda chance. Responsabilidade civil é a consequência do seu ato. Por exemplo, no crime, se você comete um crime, regra geral, você vai ser preso. No direito civil, se você comete um ato ilícito, um ato contraditório à lei, o comentário da Maísa, ele pode protestar no cartório. Perfeito. Não pode ajuizar na justiça, mas pode protestar. Responsabilidade civil é a sua punição por ter cometido aquele ato ilícito. Então, tudo que você comete, se estiver descrito na lei que é errado, você precisa pagar. No direito penal, você paga com a liberdade. No direito civil, você paga em dinheiro. Revel, quando o réu não comparece em juízo para se defender, e isso gera consequências práticas no processo. E a consequência disso é a revelia, que é um instituto que o juiz decreta, não vai entrar no mérito, nos argumentos que acontece na revelia. Segredo de justiça, quando o processo é sigiloso por algum motivo. Sentença, quando um juiz, em primeiro grau, regra geral, dá fim ao processo, a decisão terminativa. Sequestro é parecido com arresto. O juiz manda o oficial de justiça recolher, depositar, ficar guardando aqueles bens para garantir o direito dos litigantes. É como se fosse para preservar aquele patrimônio. Sucumbência é quem perde, sucumbe. Isso é mais comumente utilizado quando o juiz define quem precisa pagar os honorários da parte contrária no final. Quem perde, paga honorários de sucumbência, ou seja, honorários de perdedor para o advogado da parte vencedora. Súmula é como se fosse... são as teses firmadas pelos tribunais superiores. O Tribunal Superior, quando vê que uma demanda ela foi ajuizada, está sendo decidida no país inteiro, quando tem muito volume, quando tem muita divergência de opinião entre aquele assunto, o Tribunal Superior edita uma súmula para que aquela súmula seja aplicada em todos os processos. É como se fosse um direcionamento obrigatório do julgamento. Último slide. Título executivo. Temos alguns tipos de documento que entram nessa classificação pela lei. Os mais comuns são sentença, é um título executivo judicial. Contrato assinado por duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial. É um documento que garante que você pule etapas do processo. A Maísa fez um comentário interessante sobre as súmulas. Quem tiver interesse está disponibilizado no chat. Transitar em julgado é tornar-se definitivo a decisão, a sentença, o acórdão. É quando não é mais passível de recurso. Que nem a Maísa falou, existem possibilidades de discussão, ainda que a decisão seja definitiva, mas regra geral termina ali. Tutela antecipada é parecido com liminar, quando você precisa de uma decisão urgente do juiz para fazer algo que não pode esperar, que é de extrema importância, e o juiz, quando concede, ele precisa examinar alguns requisitos, dentre eles prejuízo irreparável, se for esperar pelo julgamento, provas que o convençam naquele momento, e não está aqui, mas possibilidade de reversão da medida também. Vara. A vara é como se fosse o gabinete. Que nem eu disse, eu trabalho numa vara federal, que é aquela parte do andar do Tribunal de Justiça, onde o juiz fica lá, os servidores ficam lá, é aquela estrutura física. E vista, quando alguém pede vista, a pessoa está pedindo para ver o processo. Só. Terminamos as expressões jurídicas. Aqui eu citei algumas fases processuais, vou passar rápido por causa do tempo. Postulatória é no início, quando a pessoa pede, quando o autor, que é quem está processando,
ele faz o pedido, demonstra os argumentos, e ela se estende um pouco até a contestação do réu. Quando o réu apresenta a contestação dele, que são os argumentos contrários à petição inicial do autor, essa fase postulatória termina. A partir da apresentação desses primeiros documentos, o juiz analisa a situação do processo. Se tem erros possíveis de serem sanados, se tem algo que pode tornar o processo mais rápido, mais eficaz. E o juiz pode tomar 3 decisões nessa fase de saneamento, que é como se fosse uma fase de organização, para deixar o processo da melhor maneira. Pode declarar a extinção sem resolução ou com resolução do mérito. Sem resolução do mérito, quando o juiz não analisa o problema central. Com resolução do mérito, quando analisa o problema central. Pode fazer o julgamento antecipado da lide. Regra geral, quando o juiz percebe que não há a necessidade de produção de novas provas, ele pode dar a sentença ali mesmo, de cara. Regra geral, ouvidas as partes primeiro. E promover o saneamento do feito, que é quando ele dá alguma ordem, algum despacho sobre como o processo pode ser melhor organizado para que flua com mais facilidade. Só um instante que eu vou encaminhar aqui no chat. Pelo horário, 5h55, vou encaminhar a lista de presença, mas quem quiser ficar até o final, sintam-se à vontade. Na fase instrutória, que é quando há necessidade de produção de novas provas, o processo vai ser instruído. Eu cheguei a falar sobre a instrução nas expressões jurídicas, e é aqui que são escutadas testemunhas, são anexadas novas provas, são colhidos depoimentos pessoais, às vezes pode ocorrer sustentação oral. É quando o processo ele se complementa de provas. E decisório, que é a fase final. Ou melhor, existe para certos doutrinadores a fase de liquidação depois da decisória, mas aí já entra na execução e não é o intuito aqui. Então, na fase decisória, o juiz analisa tudo aquilo que as partes disseram, contanto que sejam provas lícitas, e a partir daí dá a decisão terminativa sobre aquela questão. Passando adiante. Aqui que é a parte interessante. Quem quiser continuar, aqui. Essa parte é a mais interessante de todas, eu deixei pro... Eu calculei meio errado o horário, né? Mas vai ser rapidinho. Eu tenho acesso ao TJMG e ao TRF6 por causa da minha função, e eu vou analisar 2 processos ao vivo com vocês, para quem nunca acessou, não teve essa oportunidade. Eu vou só modificar a minha tela aqui. Pronto. Aqui é o seguinte. Primeiro, TJMG. Como você chega nessa tela do PJE? Digita no Google, PJE TJMG, primeiro link, e pronto, você já está no processo eletrônico. Nesse caso, eu tenho certificado digital para acessar, e eu separei 2 processos para analisar aqui. Só vou responder uma pessoa aqui no privado, um instante. Esse processo eu abri para um colega de faculdade, contra a faculdade, tanto que meu nome completo aqui em cima, eu que distribuí. E, dentre outras coisas, essa é a estrutura do PJE. Eu não vou discutir sobre o que significa cada parte aqui, porque senão nós ficaríamos por horas debatendo. Mas, para quem não teve a oportunidade de ver como é que é um processo cível de um aluno discutindo algo em relação à faculdade.
Por exemplo, aqui em ordem, foram anexados documentos, foi anexada a petição inicial. Cada documento tem um número de identificação. Bem no início, foi marcada automaticamente uma audiência de conciliação, porque isso é procedimento do juizado especial. Importante especificar. Esse processo aqui é pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Aquilo que eu falei. O juiz proferiu um despacho. Como assim um despacho? Não tem conteúdo decisório. O juiz intimou a parte contrária, o réu, para se manifestar em 48 horas. Teve pedido liminar nesse processo. E aqui mais adiante, o juiz deu outro despacho. E aqui ele decidiu sobre o pedido liminar requerido. E nesse caso não foi deferida a tutela antecipada, o pedido liminar foi recusado. Passando adiante, todas essas coisas aqui são atos da secretaria. Por exemplo, quando o juiz manda intimar, alguém precisa criar o mandado, encaminhar para o oficial de justiça para que o oficial de justiça cumpra. O juiz não faz essa parte, a secretaria faz. Quando são funções meramente administrativas, a secretaria auxilia o juiz. Por exemplo, certidões. Nesse caso aqui, um servidor da secretaria habilitou Cristiane Pacheco Antunes. Provavelmente a advogada do réu. E quem que fez essa função de ir lá no nome do advogado, preencher um campo para que o advogado tenha acesso ao processo? A secretaria. Passando adiante, vamos ver se teve audiência. Não teve audiência. O autor do processo pediu desistência. Com base na desistência do autor, a juíza, ela declarou a extinção do processo, sem resolução do mérito, porque ela não decidiu a questão principal. E ela aceitou, homologou a desistência e a partir daí o processo terminou. Aqui onde tem arquivado definitivamente, é aquilo que eu expliquei do trânsito em julgado, da coisa julgada, quando não cabe mais recurso. Existem exceções, mas regra geral termina aqui. E esse é um processo. Eu vou abrir mais um processo para mostrar a estrutura dele. De propósito, eu escolhi um processo diferente. Se essa parte estiver interessante também, eu posso marcar um novo evento, provavelmente daqui a 15 dias, analisando processos. Eu acho que é um tema legal também. Um comentário de uma pessoa no meu privado. Não vou falar o nome, que não sei se ela permite, mas nos mostra como pesquisar processo no TRF6 ou em outros TRFs. Tenho tentado fazer no estágio, mas nunca consigo encontrar o que preciso. Perfeito. Assim que eu mostrar isso, eu vou passar para o TRF6 e lá eu selecionei 2 processos também. Por exemplo, esse processo aqui eu também abri como servidor do TJ. Vamos analisar de forma mais objetiva. O réu foi citado, contestou, foi feita a audiência de conciliação, teve acordo? Vamos ver. O réu não compareceu na audiência, então ele se tornou rével. Nisso, o autor se manifestou pedindo algo e o juiz encaminhou o processo para que fosse proferida sentença. Foi proferida sentença, parcial procedência dos pedidos do autor, ou seja, alguns dos pedidos foram acolhidos, outros não. Teve a certidão do trânsito em julgado, que é o momento em que a sentença se tornou definitiva. E foram requeridas algumas coisas, mas o processo terminou, basicamente. Agora, mostrei 2 processos do TJMG, que é o Tribunal Estadual. Vou mostrar 2 do TRF6.
Como que você entra na tela do TRF6? Digita lá no Google. Esse é um pouco diferente porque é um tribunal recente. O TRF1 se transformou no TRF6. Entra no primeiro link. PJ é primeira instância. Se for processo de segunda instância, claramente você vai clicar em segunda instância. Nesse eu vou logar com o meu login e pesquisar os processos que eu separei. Para quem me enviou mensagem no privado, tranquilo, sem problemas, eu já excedi o horário mesmo, então quem assinou a lista e quiser sair, sem problemas. Aqui eu já estou no PJE do TRF6 e vamos analisar o primeiro processo, que é uma execução fiscal. Eu escolhi de propósito uma que começou e terminou muito rápido, e o processo de execução ele é diferente do processo de conhecimento. Regras à parte, no processo de conhecimento, você ajuiza a ação, explica o que aconteceu e prova por que você tem razão. Na execução, tudo já está lindo e maravilhoso definido, você só pega o dinheiro de quem está te devendo. Para pegar o dinheiro, é aí que vem a mágica. Você tem várias opções diferentes de procedimentos para cumprir. Por exemplo, quando o réu não te paga espontaneamente. Manda penhorar o carro, pede para bloquear valores na conta bancária, indisponibiliza imóveis, pega a declaração do imposto de renda para ver se tem patrimônio escondido, dentre outros. O juiz mandou citar nesse caso não é réu, é executado. O executado foi citado. A exequente, que é a autora da ação, disse que o executado quitou os débitos, que maravilha, né? A pessoa recebeu o comunicado falando que ela estava devendo, foi lá e pagou. Então pronto, processo para quê? E foi justamente nisso que o juiz sentenciou. Ele confirmou que o débito foi quitado e extinguiu o processo. Porque não precisa mais de prosseguir, já que perdeu o objeto, a intenção do processo, né? Não teve recurso, transitou em julgado. E se tornou a decisão definitiva. Agora, o segundo processo que eu escolhi já é um pouco maior de propósito, mas em relação à média de processos, ele é até bem curto, é uma execução fiscal também. O processo iniciou, o executado foi citado, mas não pagou. E aí? O que a exequente pediu? Para bloquear dinheiro das contas bancárias dele e para transferir o valor bloqueado para ela. Se não for possível encontrar dinheiro nas contas bancárias, pediu para que fosse colocada restrição nos veículos do executado para posterior penhora do veículo e indisponibilidade de imóveis. Como eu trabalho aqui, eu sei qual foi a decisão. A indisponibilidade de imóveis foi indeferida, porque o conselho não é isento de pagar para fazer isso. Mas tanto o Cisbajude, que é para bloquear contas bancárias, quanto o Renajude, que é para bloquear veículos, foram aceitos. Só que, como nem tudo é flores, foi bloqueado o valor em excesso nas contas bancárias do executado. Ele estava devendo 12.400, bloquearam 25 mil. Por quê? Erro do sistema. Isso acontece. Aqui, o executado se manifestou para falar que o processo deve ser extinto, já que ele já pagou o que deve. Só que também pediu para o valor restante ser liberado, porque ele pagou a mais. E não foi por vontade própria também, que foi justamente a decisão que o juiz deu. Proceda-se à liberação da quantia que excede a dívida e dê-se vista ao exequente sobre a manifestação do executado. Nisso, os servidores da secretaria, da assessoria, postaram o desbloqueio do valor excedente. Olha aqui. Tudo que excedeu foi desbloqueado.
Nisso houve mais manifestações, funções administrativas, exclusão de um advogado, cadastramento de outro. E o que o juiz decidiu por fim? Mais coisa administrativa sobre cadastramento de advogado, quem pode representar ou não. E esse é um processo. Eu poderia falar, né, 1 hora sobre cada um, mas não é esse o intuito. É só para vocês pegarem um jeito de onde que vai, como que pesquisa, como que é a estrutura de um processo. E para quem não tem acesso ao tribunal, você também pode ver o processo. Só que você não pode ver os documentos. Você só pode ver o que o juiz decidiu. Por exemplo, se eu não fosse servidor da justiça, sou uma pessoa sem credencial, sem acesso. Eu venho aqui, consulta processual no alto, coloco o número do processo. E o que eu posso ver aqui? Só o que o juiz decidiu, nada mais. Ah lá, decisão, 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 projeto de sentença. Ah, mas o documento de identidade do autor eu queria ver. Não, você não pode. Da mesma forma no TRF. Sobre o comentário da Miriam. Ô Miriam, sobre pesquisar os processos no TRF6, tá ok? Você quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, Bruno. É porque a minha dificuldade nessas pesquisas era porque eu não tenho acesso, sabe? Então, assim, eu preciso encontrar o processo para a gente não como que eu vou dizer? Não tem necessidade, de termos acesso aos autos. A gente só precisa dos dados ali para cadastro mesmo, enfim. Então, assim, a minha dificuldade nesse primeiro momento foi, de fato, conseguir encontrar o processo, por exemplo, nessa consulta, jogar o número e às vezes eles aparecem, tem hora que não aparece, então assim é confuso, porque aí quando você pega aquele monte de processo, aí você vai procurar um por um, e aí você não acha, entendeu? Então, Entendi. assim, eu ficava muito confusa nesse sentido, assim, será que eu estou indo, estou buscando no lugar correto? E aí são coisas que realmente você não aprende mesmo na faculdade, né? Você vai aprender na prática, vai quebrar a cabeça, vai passar umas vergonhas ali, enfim, mas assim, foi super esclarecedor, obrigada. Não, perfeito. É, como você tinha pedido, eu vou fazer um exemplo prático do TRF6 também. Provavelmente a tela é a mesma, não tenho certeza assim de cabeça, mas peguei o número, consulta processual. Você vê que as opções de filtro, de pesquisa, são bem mais restritas para o público em geral. Por exemplo, não tem como pesquisar por valor da causa, por data, por tipo de processo. Eu acredito que a dificuldade está aí mesmo. Porque simplesmente você não consegue filtrar. Às vezes você quer um determinado tipo de processo de tal ano que não exceda tal valor. É impossível. Você tem que fazer essa pesquisa manualmente, se não tem acesso. Mas a tela é a mesma do TJ. Depois, se tiver alguma dúvida, pode me mandar também, eu respondo Não, beleza. As especificamente. dificuldades também que eu tive muito no começo é porque nós lidamos muito com recursos e também com algumas coisas assim, por exemplo, ações de cumprimento de sentença, execução, coisas do tipo. Então, naquele começo, eu às vezes já pegava o número e já jogava lá, só que aí eu, entendeu? Às vezes assim, você está estudando, é tudo muito lindo, né? Na prática é outra coisa. E aí, depois que eu falei, gente, mas aí assim, cumprimento de sentença é um outro processo, então eu tenho que jogar o processo de origem para conseguir encontrar aquilo que eu preciso, entende? Então aí Uhum. foi uma luta no começo, mas agora está dando certo. Graças a Deus. Obrigada. No começo é difícil mesmo. E aqui eu coloquei a definição do CNJ sobre ação de conhecimento e ação de execução. É aquilo que eu falei. Conhecimento você explica, pede, comprova e o juiz não tem ciência de nada. Ele é como se fosse um observador externo do que aconteceu e ele precisa ser convencido, regra geral. Na ação de execução, é como se você tivesse um pedaço de papel com 1000 selos de comprovação de autenticidade falando, outra pessoa me deve aqui, R$ 1.000. Eu quero esses R$ 1.000.
E aí você pede para o juiz penhorar os bens da pessoa, bloquear a conta bancária, negativar o nome dela e assim em diante. Isso é execução. E, por incrível que pareça, a execução, que deveria ser extremamente rápida, e mais rápida até do que a ação de conhecimento, o próprio CNJ declarou que o tempo excessivo dos processos no Brasil é mais causado pela execução do que pela ação de conhecimento. Porque é difícil achar patrimônio, é difícil fazer com que a pessoa pague. Porque na ação de conhecimento, ok, não faz muita diferença, está ali sendo discutido, vai ser condenado, mas não mexe no bolso da pessoa. E quando vai mexer no bolso, a pessoa esconde de todas as formas possíveis tudo que ela tem. E isso é extremamente comum de acontecer, infelizmente. Por exemplo, o tempo médio de execução em processo do primeiro grau é de 8 anos e 11 meses na Justiça Estadual e de 4 anos e 11 meses na Justiça do Trabalho, conforme dados de 2015. Conclusão, para terminar. Agradeço pelo comentário. Quem me enviou no privado, não sei se pode falar sobre o nome, mas fico feliz. Na próxima já está convidada também. Os processos judiciais brasileiros são, em regra, públicos e deveriam ser conduzidos em linguagem simples e acessível. Contudo, na prática, o cidadão comum, que é o brasileiro médio, fica impossibilitado de entender o conteúdo processual, principalmente esqueci de completar, eu tinha feito isso no último evento também, mas pela linguagem rebuscada, formal, exagerada dos magistrados e dos advogados. E os meus agradecimentos e meios de contato. Quem quiser anotar, entrar em contato, fica à vontade, por qualquer assunto, qualquer motivo, qualquer horário. E provavelmente eu vou fazer mais um evento desse daqui a 15 dias, ainda não sei o tema, mas é isso. Quem quiser sair, fica à vontade, tá terminado o evento.